Olha só, para você pensar, porque às vezes a gente sabe que é feriado, curte feriado, vai à praia e tal, mas a gente não se atenta aí aos fatos históricos, não é isso, professor? Tem que ficar atento aí para saber o nosso contexto também social e político, né? Com certeza é importante. Eu acho que, claro que as datas em si não adiantam, né? Não adianta a gente saber várias datas, mas não entender todo o contexto que está por trás dessas datas, todos os fatores que desencadearam certas mudanças na história do país. Então, o conhecimento das datas é importante, mas não é suficiente e nem é o mais importante. O principal, né? Tá ok. Agora, Chapolin, o que é que os nossos twitteiros estão falando aí? Olha só, tem muita gente participando aqui conosco, mandando abraço agora pro Bira também. Agora sim, obrigado, gente. Olha só, a Melry diz o seguinte: aprendendo história no Conexão Jovem, a G Sobrinho ela fala assim: vamos estudar a história do nosso país um pouco. Conexão Jovem também é cultura. E o Christian Galóis ele fala o seguinte: esse programa é para eliminar qualquer estresse da cabeça, só alegria. Que ótimo, que ótimo. Esse é o nosso objetivo, né? Com certeza, Agora, Luciana. Bira, conta pra gente. Assim, a gente sabe que a história da independência traz alguns reflexos para nossa sociedade atual, né? Quais são os reflexos que a gente sofre ou a gente ganha com relação à independência que nós tivemos? Há várias coisas que a gente poderia dizer. Primeiro, eu queria mandar um abraço para o Marcos, professor, né, um grande amigo que explicou muito quero bem aproveitar e mandar um esse abraço pro contexto professor histórico. aí. Mas eu queria destacar o seguinte: até o contexto ali da independência, meados de 1822, não havia um sentimento de nacionalidade, de identidade com esta terra. Agora, após a independência, não foi imediata essa identidade. Ela não se construiu rapidamente, levou muito tempo até que isso acontecesse. Então veio com a independência o chamado Primeiro Reinado, o reinado de Dom Pedro I, até 1831. No período de Dom Pedro I foi um governo que podemos caracterizar como autoritário. Tanto é que quando ele abdicou do trono aqui no dia 7 de abril de 1831, muitos comemoraram essa data como se essa data fosse a independência do Brasil. Então as comemorações oficiais em torno da independência, elas começaram muito tempo depois. Nesse período, de 1822 até a década de 1840, ocorreram várias revoltas em vários pontos do país, até revoltas que tentavam fragmentar esse país que era novo. Não havia essa ideia de pertencimento. Então, ao longo dessas décadas, foi se construindo a ideia de nacionalidade, de pertencimento, do que é ser brasileiro. Então, eu acho que a grande contribuição desse período, tudo o que aconteceu, tem a ver com essa ideia de identidade, de que nós temos, independente de sermos da Bahia, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, dos outros estados, nós nos reconhecemos com uma trajetória histórica em comum. E essa ideia, ela se problemas com a independência, a escravidão continuou, só terminou em 1888 e vários problemas sociais continuaram. Mas é importante essa ideia de pertencimento. Professor Bira, você não acha que o povo brasileiro, de repente, tem uma necessidade, falta um pouco do patriotismo, dessa questão, a identidade também brasileira? Eu não vejo tanto, assim, a gente percebe muito isso, por exemplo. Os Estados Unidos, o americano, ele coloca bandeira na casa dele, coloca no trabalho, tudo, e a gente pouco vê bandeira no Brasil, a não ser nos órgãos públicos, né? Então acho que não falta um pouco de patriotismo pro brasileiro? Aqui no Brasil, o patriotismo ele foi muito associado a governos autoritários. Getúlio Vargas, no Estado Novo, de 1937 a 45, depois no regime militar, de 64 a 85. E aí muitas pessoas com uma certa rejeição aos governos autoritários começaram deixaram de lado também essa ideia de pátria, de nação, de valorização daquilo que é peculiar da nossa cultura. É visto um pouco como um extremismo, então? Como um extremismo. Eu acho que tem que ser cultivado. Causa uma rejeição. Tem que ser cultivado, mas com uma outra perspectiva, diferente daquela perspectiva que era dada pelos governos autoritários. Agora, o Brasil é um país jovem, né? O quê? 500? É um país jovem. E assim, quais são os reflexos disso no nosso dia a dia? Assim, exemplos básicos, assim, de que isso pode ter um lado prejudicial também, né?
do patriotismo em si? Você tá Não, eu dizendo? falo do Brasil ser jovem mesmo, Tá. de ainda estar andando, É. caminhando para a maturidade. Se pensarmos nas tradições de outros países, né, tradições de muitos séculos anteriores, agora, isso não significa que nós não consigamos valorizar tudo aquilo que nós temos, né? Construímos já Desde também. do passado indígena, todos os problemas que nós tivemos desde o período colonial. Então, apesar de todos os problemas, eu acho que o patriotismo hoje tem que ir numa direção de crítica, de buscarmos uma contribuição. O que nós podemos fazer para melhorar as condições do nosso país? O verdadeiro patriotismo é isso. Não é olhar com orgulho, com alegria, tudo e só isso. Não, nós temos que ter uma ideia de cidadania. Patriotismo está associado à cidadania. Né? Na prática, no dia a dia, na sua comunidade, no seu bairro, na sua igreja, o que você pode fazer, qual é a sua contribuição para melhorar o seu espaço. Ótimo. Muito bom. Luciana, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que depois desse trânsito tudo, o Alisson conseguiu chegar e tem esse momento super bacana que a gente vai poder escutar o Alisson Melo agora cantando pra gente. Beleza, Alisson? Tem como cantar uma música agora pra nós? Beleza, vamos lá. Aproveitando depois de 3 horas, 4 horas no trânsito. Cara, deu pra pensar na vida inteira, cara. Que bom, foi o momento que você Pensei em tudo, assim. Eu acho que ele vai cantar uma música que ele fez agora nessa viagem. É uma sonata que eu fiz nessa viagem, né? Eu vou cantar uma música que tem feito parte do meu dia a dia constante, assim. E gostaria de compartilhar com os nossos amigos telespectadores e com vocês aqui. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs. Você em casa que estiver ouvindo, louve o Senhor nesse momento. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que legal, o Maico Corrêa tá até dizendo, linda música aqui, música do Alisson Melo. Alisson Música Mello sua, aqui música e hoje, letra Essa é a sua. composição de um amigo meu muito conhecido chamado Sérgio Sass. Com certeza, um abraço pro Serginho. Serginho tem que aparecer aqui no Tem Conexão que vir, também, né? tem que vir.
Tá ok, então. Gente, é o seguinte, você que é o nosso... Opa, cadê o presente da noite? Você que é o nosso Twitter, usa a nossa hashtag, olha aqui, Duetos Novo Tempo, hoje aqui pra você. Usa a nossa hashtag Jogo da Velha, Conexão Jovem, que você vai poder levar esse presente aqui no final do nosso programa. Agora, professor, conta pra gente a importância, assim, a gente vê, Chapolin falou aqui da importância, de repente, relacionando o patriotismo com bandeiras né, do país e tal, os Estados Unidos, que é um país que utiliza muito e tal, tem esse patriotismo muito, né, aflorado e tal. Mas qual a importância desses símbolos cívicos, assim, para a sociedade? Eu acho que esses símbolos, eles foram construídos ao longo do tempo como elementos de identidade nacional. Então, quando se canta o hino nacional, quando se está diante da bandeira e há esse respeito, é uma forma de você afirmar esse pertencimento à nação. Agora, isso não deve ser feito, como a gente comentou antes, de forma passiva, né? Nós temos que olhar para o país de uma maneira ativa, né? Nos envolvermos nos problemas do país. O Alisson? Professor, uma pergunta. Aqui, pode perguntar? Pode. Rapidinho. Aqui no Brasil, eu percebo que assim, o povo brasileiro relaciona patriotismo muito com o esporte, né? Tipo, o cara ganhou a natação, a Copa do Mundo, nas Olimpíadas, aí o cara tá levantando a bandeira, tipo, como se patriotismo fosse a única ligação com o esporte. Como desmembrar essas duas coisas e fazer o povo gostar do Brasil, não por causa só do futebol, do vôlei, sei lá. Legal. Olha, eu acho que é fundamental o papel da educação, o espaço na sala de aula para tratar desses problemas, dessas discussões. A escola, a educação tem que ser incentivada, tem que ser cultivada. Tá ok. A educação é a base de tudo, né? E olha, professor, quero dizer que você tem que voltar mais vezes aqui no Conexão Jovem, hein? Só ser O convidado. programa é rapidinho, a gente já tá acabando, Alisson. Ah, não é possível. Você tem que voltar aqui também. Alisson, muito obrigada por sua participação aqui hoje, viu? Muito obrigada aí. Os dois pegaram trânsito, mas chegaram a tempo aqui no Conexão. Professor, muito obrigada também. Obrigado, parabéns a vocês pelo programa. Muito legal, sempre preocupado com cultura também. Isso é muito positivo. Obrigada, viu, Valeu. Professor? Chapolin, valeu. Até segunda. Até segunda-feira. Boa noite. Dá boa noite aí para esse professor. Boa noite, pessoal de casa, e um abraço pro meu pai, que é professor de História. olha Mora lá em só. Manaus, e um abraço Gente pro pessoal boa, de hein? Manaus também. Tchau, gente. Até segunda-feira, ao vivo, 10h30 aqui no Conexão Jovem, hein? Tchau. Bom feriado, né? 7 de setembro. Música, Alisson. Preciso escolher por onde ir, por qual caminho eu decido prosseguir. Em meio à dúvida já me perdi, então me perguntei: